O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta quarta-feira, dentro desta décima semana do tempo comum, em que retomamos após o término do tempo pascal, com a solenidade de Pentecostes no último domingo, nós temos a oportunidade de olhar para duas realidades presentes na liturgia da palavra de hoje. Todas elas se vinculam muito àquilo que víamos também na liturgia de ontem, porque no dia de ontem nós poderíamos olhar para aquela dinâmica do profeta Elias. Isso. Que o profeta Elias vai até a casa da viúva de Sarepta e a medida do óleo e da farinha não diminuem, apesar dela o determinar, apesar dela orientar para um outro fim que não aquele inicial que ela coloca, que seria fazer o último pão, a última medida de pão para ela e seu filho. Queridos, ao mesmo tempo, nós escutávamos no Evangelho de ontem que nós somos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo. Que se o sal perde o sabor, ele não serve para nada, e se a luz fica escondida, ela também não serve para nada. Isso deveria nos chamar a atenção que, além do fato da misericórdia de Deus ser desta maneira, não se esgotar, como escutávamos na homilia de ontem, também deveria nos chamar a atenção que, se por um lado nós somos chamados a sermos sinais, somos chamados a temperar o mundo, a dar tempero, tem até pavor, porque daqui a pouco começam as camadas, as fatias de bolo e tudo mais. Mas somos chamados a dar tempero no mundo, a temperar o mundo. Precisamos estar muito atentos que isto acontece não porque nós tenhamos em nós mesmos a fonte daquilo que vai nos fazer ser sal no mundo. Porque existe uma moda muito grande da autossuficiência no mundo. Então, como eu sei de muita coisa, eu sou capaz de testemunhar no mundo e brilhar no mundo. Porque assim concluiu o Evangelho de ontem. Brilha a vossa luz diante dos homens. E aí nós nos enganamos e achamos que essa luz que brilha diante dos homens é nossa, pelo nosso grande esforço, pela nossa grande capacidade de fazer, pela nossa tão grande capacidade de ensinar, e seja lá o que for. No final das contas não pode ser, porque de fato, se for um esforço humano, se for um desdobrar de coisas humanas, se for uma manifestação de coisas humanas, essas coisas acabam. Não é como a farinha e o azeite da viúva que não acabava. Eu dizia no domingo que a liturgia, nada disso precisa de criatividade humana, que a evangelização não precisa de uma nova... Basta fazermos aquilo que a igreja sempre fez, anunciar a verdade do Evangelho, porque a verdade é que quanto mais nós damos de nós mesmos para as pessoas, em primeiro lugar, uma hora nós não temos mais o que oferecer, porque ficaremos repetidos. Porque eu nunca ouvi dizer que o coração do homem seja sempre ele mesmo que tira coisas boas e novas. O único coração do qual tira coisas boas e novas é o coração de Deus. Assim escutamos no Evangelho.
Portanto, esse é o primeiro ponto. E é este primeiro ponto que, nesse sentido, se repete no dia de hoje. Porque se nós somos convidados a obedecer e a imitar os mandamentos e colocar em prática tudo, só é possível colocar em prática tudo se essa prática não depender do meu esforço unicamente. É óbvio que tem uma parte do esforço humano em contribuir e em corresponder com a graça. Mas só seremos capazes de viver os mandamentos se de fato aquilo que me dá força for uma realidade que não vem de mim, mas que vem de Deus. Ora, a santidade é, portanto, e retomo aquilo que já disse umas 500 vezes, é sempre dom de Deus. Eu vivo os mandamentos porque sou auxiliado pela graça divina. Do contrário, eu não consigo viver. Ou se vivê-los, viverei de modo exterior. Viverei como uma tábua pesada, e aí aquilo perde o seu significado. É possível até que eu consiga cumprir aquilo que está escrito na lei, a vivência dos mandamentos. No entanto, pode ser que aquilo não me gere vida, porque é vivido unicamente com uma força humana, como um empenho humano, quase como um pelagianismo. Serei salvo, cumpro os mandamentos, porque eu sou bom demais, porque eu sei fazer, porque eu sei entender e porque eu sei mais que todo mundo. E aí nós tornamos o cristianismo naquilo que os profetas de Baal faziam. E aí nós entendemos os profetas de Baal no dia de hoje. E muito cuidado, porque dentro da igreja hoje, infelizmente, existem muitos profetas de Baal. Porque Baal, no final das contas, aqui não significa necessariamente um Deus apenas. Baal significa esposa ou senhor. Então, de fato, quais são os senhores que nós temos adorado? Pode ser que não seja o Senhor. Pode ser que tenhamos adorado as outras realidades. Pode ser que aquele hoje que é alvo de nossa adoração não seja Deus, mas seja nós mesmos, sejam outras pessoas, sejam as coisas, sejam as minhas ideias, pode ser. Nós sempre passamos pela primeira leitura de hoje e não entendemos o porquê que faz questão de dizer que eles se cortavam. Não é assim? Diz assim, ó. Ai, meu Deus. Queria ler para ficar claro. Enfim, depois vocês retomem. Eles se cortavam com espadas e lanças até sangrar. Porque no final das contas, o culto, eles entraram em transe, né? Porque no final das contas, o que os profetas de Baal faziam era uma prática muito comum no Antigo Testamento. E é uma prática comum ainda hoje, infelizmente, que é usar de subterfúgios humanos para falsificar um culto. Existia essa prática também entre os profetas. Diz Amós que vinha vindo de uma direção e vinha um grupo de profetas em transe. Eles se cortavam, eles usavam substâncias, eles recorriam a todo tipo de artifícios humanos para ajudar a divindade a se comunicar com eles. Ou seja, no final das contas não existe nada aqui de dom de Deus, mas é criado. É por isso que o profeta no dia de hoje faz questão de dizer que eles se cortavam para entrar em transe, para terem sensações, para terem experiências. Ora, precisamos ter cuidado, porque nós corremos o risco, queridos, de quando buscamos viver os mandamentos, quando buscamos testemunhar, ser sal da terra e luz do mundo, estarmos fazendo o mesmo que aqueles profetas de Baal faziam, transformando aquilo que deve ser um culto a Deus, uma adoração a Deus, em artifícios humanos. Sabe Deus por qual motivação? Deus sabe, julgará a motivação de cada homem e mulher. Mas no final das contas, percebemos que existe uma grande farsa e uma grande mentira por detrás daquele culto. E é por isso que Elias zomba, grita mais alto, talvez Deus esteja ocupado, tenha tirado um cochilo e tenha que ser despertado. Grita mais para ver se Deus escuta.
Porque é falso. Porque é falso. No final das contas, precisamos nos perguntar se a espiritualidade que vivemos, se o segmento que fazemos de nosso Senhor Jesus Cristo é falso ou verdadeiro. Porque se não implica uma vivência dos mandamentos, é falso. Se está repleto de artifícios humanos e concepções humanas, é falsa. Saímos daquele romantismo do tempo pascal e louvado seja Deus, voltamos à realidade. É muito bom ficarmos naquele tempo pascal que é belo, que nos cerca de manifestações de Deus, de prodígios e maravilhas, uma igreja carismática, uma igreja que o Espírito Santo vai a cada dia infundindo dons, e os dons e os carismas vão se manifestando na vida da igreja, muitas conversões, louvado seja Deus por tudo isto. Mas voltamos ao tempo comum. O tempo de colocar a nossa vida diante da palavra de Deus e nos fazermos perguntas. Porque quando chegarmos ao 34º domingo do tempo comum, precisaremos olhar para o início e nos perguntarmos: será que eu cresci em alguma área do meu segmento de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu deixei de lado o ídolo que eu construí no lugar de Deus, achando que adorava a Deus e coloquei a Deus? Será que eu destruí aquele altar dos Baals que eu fui inserindo na minha vida, na minha casa, na minha família? Será que de fato o segmento que eu faço é um segmento verdadeiro? É autêntico? Será que de fato eu tenho vivido os mandamentos como eles precisam ser vividos? Ou será que eu tenho utilizado e feito dos mandamentos artifícios humanos para manifestar algo que eu não sou? Essas perguntas precisam ser feitas por cada um de nós. Não se trata de dureza gratuita, não se trata de indiretas, não se trata de uma falta de misericórdia, se trata de comprometimento. No final das contas, o tempo comum é uma grande caminhada que nós fazemos com o Senhor, que vai a cada dia nos ensinando, que vai a cada dia nos dizendo, vai a cada dia nos formando. Ora, o pior sentido da palavra formar é o de colocar uma forma. E nesse sentido precisamos entrar nesse sentido. Entrar na forma de nosso Senhor Jesus Cristo. E para entrarmos na forma de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender a colocar as perguntas certas. As perguntas verdadeiras. Porque senão ficaremos sempre com perguntas secundárias, com pontos secundários, e que nunca trabalharemos o ponto, a raiz dos problemas de nossa vida. Hoje precisamos nos perguntar: qual é o tipo de segmento que eu faço? É verdadeiro ou não é verdadeiro? Será que o meu discipulado tem sido sempre repleto de artificialidades, como os profetas de Baal fizeram no dia de hoje, para entrar em transe? Ou será que de fato as experiências que eu faço com o nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiras? Porque, queridos, ser artificial, todos nós corremos o risco. Todos nós corremos o risco de viver uma espiritualidade artificial. Estamos todos com este perigo. E vez ou outra, todos caímos, que não existe ninguém melhor que ninguém. Uma hora ou outra, todos nós estamos vivendo de maneira superficial. Mas é preciso então estar atento. E estando atento, fazer o caminho de volta, para que possamos realmente caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces.